falar sobre ele, que é ignorado por boa parte dos ouvintes de música, que ele fica mais ali na base, sabe quem é? É o baixo. Ele faz ali, ele é mais discreto, ele é mais tímido. A gente dá pouca atenção pro baixo, mas aqui no programa, hoje, o baixo vai ganhar o protagonismo, sim. Nós vamos conversar com o baixista, o Glauco Solter. Ele que está lançando o livro Levadas Brasileiras, falando sobre o baixo, enfim, grandes baixistas, o papel do baixo numa banda, enfim. Aí você vai descobrir que o baixo é muito mais interessante do que você imaginava. E quando você ouvir uma música, depois da nossa entrevista, você vai identificar o baixo, coisa que você antes não fazia. Você leigo, né? Claro que o pessoal que entende de música e acompanha de música mais de perto vai saber identificar um baixo, mas a maior parte dos ouvintes, eu mesma comecei a prestar atenção ao baixo muito recentemente. Ele fica ali de fundo, né? Mas ele é fundamental e nós vamos entender por quê com o baixista Glauco Solter daqui a pouquinho. E você pode participar, mandar a sua mensagem pelo site da CBN, é o cbn.com.br. Assim que você abre o site, tem um canal direto com o estúdio, pode ser pelo aplicativo da CBN no seu smartphone ou pelo e-mail tania.morales@cbn.com.br. Aquele que muitas vezes, muito frequentemente, passa despercebido aos ouvidos que não são treinados quando ouvimos uma música. Sim, nós vamos fazer justiça ao baixo. Ao baixão aí. Tá vendo, né? É o grave, é o grave. Nós estamos aqui com o baixista, arranjador, compositor, professor, o Glauco Solter. Ele que está lançando o livro Levadas Brasileiras, a história do contrabaixo brasileiro. Glauco, muito boa noite. Boa noite, Tânia. É um prazer estar aí falando um pouco sobre esse trabalho, essa obra que acabou de sair, esse livro tão importante aí dentro da história desse instrumento, às vezes esquecido, como você falou. Então é um prazer estar aqui falando sobre o baixo no teu programa CBN, para os ouvintes da CBN e para você. É um prazer estar aqui. Muito bom, vamos falar do baixo, vamos trazer à tona a importância desse instrumento. Bom, então, só para dizer aqui que tem uma playlist, nós estamos apresentando, abrimos com uma das músicas e temos outras para apresentar. Essas músicas que vocês mandaram para a gente são da playlist, é isso? É uma playlist que a gente preparou, assim, eu preparei uma playlist com alguns trabalhos atuais que eu tenho realizado. E esse primeiro que a gente estava ouvindo aí é o Voo da Mosca, do Jacó do Bandolim, um trabalho com um duo que eu tenho chamado Bandolacho, que é bandolim e baixo, um duo com o companheiro Daniel Migliavaca, bandolinista de Curitiba. E então a gente preparou algumas músicas que tem a ver com o momento atual que eu tô trabalhando. Quer dizer, no momento atual eu estou completamente parado, né? Estamos todos parados por conta das circunstâncias. Mas são trabalhos atuais que eu lancei em 2019 e início de 2020, que a gente preparou para poder mostrar, junto com a entrevista, alguns áudios atuais dos trabalhos que eu tenho realizado. Então, vamos ouvir aqui o baixo do Glauco Solter. Do Daniel bom, mas antes de mais nada, antes de falarmos da sua pesquisa do livro, conteúdo do livro, para situarmos o nosso ouvinte, Glauco, qual é o papel do baixo? Por que a gente não ouve? Precisa afinar o ouvido para encontrar o baixo num grupo? O baixo, ele tem uma frequência mais grave, ele tem uma maneira diferente de se comunicar, digamos assim. A princípio, as frequências agudas elas são mais perceptíveis
né? Então, por exemplo, você ouve normalmente a guitarra, ou mesmo a bateria, ela chama atenção, são instrumentos que tem uma dinâmica assim, mais forte de se apresentar, assim. E o baixo, ele é aquela peça assim um pouco, é um instrumento de acompanhamento por definição, né? Então ele faz a base de todos os outros instrumentos. Ele é a nota mais grave normalmente da banda, da formação musical, está com os baixos, com o baixo, né? Então muitas vezes ele não é percebido ao ouvido humano. No começo as pessoas escutam mais facilmente o que o cantor está cantando na frente, ou a melodia que o saxofone ou o trompete estão tocando, os acordes da guitarra, do piano, e o baixo ele às vezes não é percebido no primeiro momento. Mas como eu falo no livro, o que acontece é que as pessoas, a partir do momento que elas percebem a frequência do baixo, aquilo vira uma chave que você praticamente fica viciado naquelas linhas, né? Você começa a apreciar as linhas de baixo. Isso aconteceu comigo há um tempo. Eu estava ouvindo uma música, alguém falou, olha esse baixo. Eu falei, baixo? Aqui, ó, esse tu. Eu falei, nossa, e agora eu fico prestando atenção no baixo. É uma linha? Como é que é, Glauco? Não, você falando assim, eu penso no exemplo de um amigo meu. Eu tenho um amigo, ele trabalha com música há muitos anos, e esses dias, assim, há pouco tempo atrás, um pouco antes de eu começar a fazer o livro, na verdade, ele fez essa pergunta pra mim. É um cara que trabalha com música há muito tempo. Ele falou, escuta, mas qual é a do baixo, finalmente? Faz o quê? Eu trabalho como baixista há 35 anos, então eu fiquei pasmo, né? Porque eu pensei, puxa, é um cara do meio musical, então realmente é comum isso que você está relatando, essas experiências das pessoas falarem assim, olha, a princípio não escutar o baixo, de repente escutar, mas o baixo ele é como que uma espinha dorsal da música. A canção ela é toda fundada sobre a linha do baixo, todos os acordes. Se as notas do baixo mudam, os acordes mudam de nome automaticamente. Então é o baixista que dá essa posição de referência, vamos dizer, para a formação harmônica dos outros instrumentos. E aí vai entender muito mais. Bom, o Glauco, a Isaura Ferreira quer saber o seguinte, nem todas as apresentações musicais incluem o baixo. É o autor da música que requisita a participação do baixista, é o intérprete que pede para que seja criado um arranjo, incluindo baixo. Como é que é isso? O que acontece assim, como é que é o nome da menina? É a Isaura Ferreira. Isaura. Menina. Legal, Isaura. Essa pergunta é bem interessante, porque, na verdade, o que eu posso observar é que dentro de todas as culturas mundiais, quando a música se expressa, sempre há um expoente da frequência grave dentro da formação musical. Eu acredito que a viagem musical ela é mais intensa quando as frequências são mais abrangentes. Por exemplo, você vai ouvir uma orquestra, você tem desde os baixos, as frequências mais graves, até as frequências mais agudas. E quando vem aquela massa sonora, assim, é emocionante, né? Aquilo vem assim, se toma. Numa formação, assim, digamos, de banda normal, uma banda atual, uma banda pop ou de rock, coisa assim, a gente tem o baixo elétrico, bateria, guitarra, teclado, então o baixo está fazendo aquela função. Então, vamos dizer assim, nas culturas mais primitivas, existia sempre um tambor mais grave. Antes do baixo entrar em cena, como eu falei, a tuba representava. Nós podemos ter uma formação, de repente, com uma banda com um cello, fazendo às vezes do baixo. Então, independente de ter o baixo ou não, a frequência grave sempre vai ser presente. Ela vai ser uma frequência fundamental para manifestação musical. Você fala até em violão de 7 cordas, né? Sim, violão 7 cordas, a mão esquerda do piano, por exemplo, são notas graves. Existem vários instrumentos de sopro graves, clarone, trombone. Então, o sax barítono, então essas frequências todas elas sempre estão presentes. O baixo se tornou um instrumento mais comum dessas manifestações populares, assim. Em 99,9% da música que a gente escuta aqui, de música popular, você vai encontrar o baixo presente nessas manifestações. Mas é claro que pode acontecer ele pode ser substituído por outros instrumentos graves, eventualmente. Mas precisa ter um grave para fazer a marcação, é isso? Exato. Marcação, falei certo? O acompanhamento. Pode ser usada, é um termo que pode ser usado. E realmente, então, se o arranjador escolher uma sonoridade diferente, ele vai optar por um outro instrumento. Mas é mais raro, vamos dizer. Né? O baixo, ele exerce tão bem essa função que é difícil ele ser substituído. Assim, normalmente,
você tem baixos, nas formações populares, baixo elétrico, baixo acústico, né? O baixo acústico ficou um tempo assim, meio esquecido, depois ele voltou com tudo. E que entra exatamente nisso, que você conta detalhadamente no seu livro, esse processo, né? No começo era o contrabaixo, que é o baixo acústico, que é aquele grandão, né? Isso.